Este audiolivro revela os segredos antigos da metafísica, guiando você a aproveitar as forças invisíveis que moldam sua realidade. Ao ouvir, você descobrirá a verdade. Seus pensamentos são correntes poderosas que se espalham como ondas pelo universo, criando sua experiência. Assuma seu papel como criador consciente e desvende as leis eternas que governam a existência. Metafísica. Introdução. Nas profundezas da existência, além do reino do fisicamente visível, existe uma tapeçaria de leis universais, eternas, imutáveis e sempre presentes. Essas leis operam com precisão perfeita, governando todos os aspectos da criação, desde a dança dos átomos até a orquestração das galáxias. Você está no limiar da compreensão desses princípios divinos, pronto para romper o véu que separa o visível do invisível. O conhecimento que você está prestes a descobrir guiou os mais sábios da humanidade ao longo dos séculos. Fala de um universo que não responde ao acaso, mas ao pensamento, onde a consciência molda a realidade com a mesma certeza com que a gravidade liga a matéria. Essa sabedoria revela que seus pensamentos não são meros impulsos elétricos, mas forças poderosas que se estendem pela própria estrutura da existência. Ao despertar para essas verdades, você descobrirá que não é um mero observador passivo nessa vasta dança cósmica. Você é um criador, dotado da mesma força criativa que dá vida às estrelas e molda os mundos. O universo, em sua infinita sabedoria, colocou em você o poder de direcionar essas correntes invisíveis de energia. Ao compreender as leis metafísicas, você aprenderá a aproveitar as forças do pensamento e da vibração. Essas não são fantasias místicas, mas verdades práticas, que foram demonstradas por aqueles que vieram antes de nós. Os antigos mestres entenderam que a realidade não é fixa, mas fluida, respondendo à frequência dos seus pensamentos e à intensidade das suas crenças. Esse conhecimento transcende as limitações da ciência física, revelando uma ordem mais profunda, onde o pensamento precede a forma e a consciência cria a realidade. Ao adotar esses princípios, você assume seu lugar de direito como criador consciente no design universal. Parte 1. Despertando os poderes ocultos dentro de você. Capítulo 1. O mapa antigo da realidade. Nos confins do tempo, vivia um viajante que viajava por terras esquecidas. Um dia, enquanto sombras se alongavam sobre pedras antigas, o viajante descobriu um templo cujas paredes mostravam o desgaste de inúmeras estações. Dentro de suas câmaras silenciosas, havia um mapa, com as bordas gastas e a superfície marcada com símbolos curiosos. À primeira vista, parecia não levar a lugar nenhum, mas à medida que o viajante estudava seus padrões intrincados, ele começou a entender. O mapa não revelou terras distantes, mas os caminhos invisíveis que moldam nosso mundo. O universo opera por meio de leis mais sutis do que aquelas que governam a matéria física. Assim como o viajante descobriu caminhos escondidos à vista de todos, você também está cercado por um potencial ilimitado esperando para ser reconhecido. Essas forças, pensamento, energia e consciência, formam a base de toda a criação. Sua mente, como uma lente que focaliza a luz, concentra energia em forma. Cada pensamento se espalha como uma ondulação pelo tecido da existência, atraindo circunstâncias que correspondem à sua frequência. Isto não é mera filosofia, mas o próprio mecanismo através do qual a realidade se manifesta. O mundo que você experimenta não é fixo, mas fluido, respondendo às forças invisíveis da sua consciência. Em um vale distante, vivia um escultor que passou anos aperfeiçoando sua arte. Um dia, ele recebeu um bloco de barro disforme. Outros só viam lama, mas em sua mente ele percebia infinitas possibilidades. A cada toque cuidadoso, a cada gesto intencional,
o barro se transformava sob suas mãos. A ausência de forma deu lugar à beleza, e o caos se tornou ordem. O escultor não moldou apenas o barro, mas a própria realidade através do poder de sua visão. Assim como o viajante que descobriu novos caminhos, onde outros viam apenas espaço vazio, e o escultor que revelou beleza no barro informe, você possui o poder de moldar sua realidade. O mapa que você procura está dentro da sua consciência, e o barro da sua vida aguarda seu toque. Cada circunstância, cada condição em sua vida, reflete o impacto cumulativo de seus pensamentos e crenças. Prática antiga de transformação. Encontre um espaço tranquilo onde você possa ficar sem distrações por 5 minutos por dia. Sente-se e contemple as forças invisíveis que moldam sua existência. Usando caneta e papel, escreva 3 aspectos da sua vida que você deseja transformar. Deixe sua mão se mover pela página com a mesma intenção deliberada com que um escultor molda o barro. Essa prática, transmitida por gerações de buscadores de sabedoria, desperta sua consciência para o poder criativo que reside dentro de você. Ao escrever, ele sabe que cada palavra carrega a semente da transformação. Como um mapa de viajante, suas intenções escritas revelam caminhos para novas possibilidades. Por meio desse ritual diário, você se alinha com as forças universais que moldam a realidade, tornando-se consciente do seu papel como criador no grande projeto. Capítulo 2. Levantando o véu da ilusão. Em uma vila aninhada entre colinas antigas, vivia uma pessoa exatamente como você, que usava um par de óculos peculiar. Acreditava-se que esses óculos, passados de geração em geração, protegiam os olhos de danos. No entanto, o que o morador não sabia era que esses óculos lançavam um véu cinza sobre o mundo, transformando flores vibrantes em sombras e a luz dourada do sol em um crepúsculo fraco. Durante anos, o morador aceitou essa realidade tediosa como verdade, até que uma manhã, uma brisa suave levou seus óculos embora. Naquele momento, o mundo explodiu em cores tão magníficas e vivas que lágrimas de alegria rolaram pelo seu rosto. Você também usa lentes invisíveis, criadas a partir de crenças adquiridas ao longo da vida. Essas crenças, assim como os óculos do aldeão, filtram sua percepção da realidade. A vida é difícil. Você pode pensar, ou o sucesso só vem com esforço. Cada pensamento forma outra camada de vidro colorido entre você e a verdade radiante da existência. O universo existe em abundância infinita, mas suas crenças determinam quanto dessa abundância flui para a sua vida. Quando você declara, não posso ou é impossível, esses pensamentos se solidificam em barreiras tão reais quanto qualquer parede física. Suas limitações percebidas se tornam os limites do seu mundo. No pátio de um comerciante, havia uma magnífica gaiola de ouro e prata. Lá dentro, vivia um pássaro de plumagem notável, que cantava canções de terras distantes. O comerciante, acreditando estar oferecendo ao pássaro o melhor dos lares, nunca entendeu por que seus cantos carregavam notas de saudade. Um dia, o pássaro caiu silenciosamente, aparentemente sem vida, no fundo da gaiola. O comerciante aflito abriu a porta da gaiola e, naquele momento, o pássaro voou para a liberdade, deixando para trás as barras douradas que haviam se tornado sua prisão. Assim como esse pássaro, você pode ter aceitado belas limitações, crenças confortáveis, que, no entanto, restringem seu potencial. Sua gaiola pode estar repleta de expectativas sociais, normas culturais ou limites autoimpostos que brilham com o falso ouro da segurança. Essas barras douradas da convenção sussurram doces justificativas, incitando você a permanecer em seu abraço familiar. No entanto, a liberdade espera no simples ato de questionar essas restrições, em ousar testar se as barreiras que o impedem são realmente tão sólidas quanto parecem.
Prática sagrada de libertação. Encontre um lugar tranquilo e solitário. Feche os olhos e lembre-se de uma crença que você tem certeza sobre si mesmo ou sobre o mundo. Agora, imagine remover gentilmente essa crença, como os óculos do aldeão. Que cores emergem na sua ausência? Que possibilidades surgem quando essa limitação se dissolve? Pegue seu diário e escreva livremente sobre os novos horizontes que aparecem quando essa crença não mais restringe sua visão. Por meio dessa prática, transmitida por aqueles que entendem o poder da percepção, você começa a reconhecer a diferença entre a verdade e a lente pela qual você a vê. Ao documentar essas ideias, você está participando de uma antiga tradição de libertação espiritual, a liberação consciente de crenças limitantes. Capítulo 3. A grande lei da energia e vibração. Nos corredores de um antigo templo, um professor guardava um diapasão sagrado, passado de geração em geração. Todo amanhecer, ela tocava esse instrumento místico, e à medida que sua nota pura ressoava, uma transformação extraordinária ocorria. Primeiro, outros diapasões na câmara começavam a soar, mesmo que ninguém os estivesse tocando. Então, os sinos do templo tocaram suavemente. As tigelas de oração zumbiram, e até o ar pareceu brilhar com uma música invisível. O professor entendeu que isso não era mágica, mas a lei natural da ressonância em ação. Essa vibração que se move através de todas as coisas é a pulsação do próprio universo. Cada pensamento que você tem, cada emoção que você sente, cada palavra que você fala, ressoa em sua própria frequência única. Essas vibrações se espalham como ondas no oceano cósmico, atraindo experiências que combinam com seu tom. Quando você se concentra na preocupação, você se sintoniza na frequência da falta. Quando você irradia alegria, você se alinha com a vibração da abundância. O universo responde não apenas às suas palavras, mas à assinatura energética que você emite. Como ondas de rádio invisíveis que preenchem o ar ao seu redor, inúmeras frequências existem simultaneamente. Sua consciência age como um mostrador, sintonizando estações específicas por meio de seus pensamentos e sentimentos predominantes. Em uma distante aldeia nas montanhas, vivia uma musicista famosa por sua habilidade de criar músicas de beleza transcendental. Aqueles que ouviram falaram sobre sentimentos transportados para reinos de pura luz. Um dia, um aluno perguntou-lhe qual era o seu segredo. Ela levantou seu instrumento e explicou: "Antes de tocar uma única nota, eu afino não apenas as cordas, mas todo o meu ser. Eu alinho minha respiração, meus pensamentos e meu coração com o tom perfeito que já existe no silêncio. Só então a música flui através de mim, não de mim." Essa sabedoria revela seu papel na grande orquestra da existência. Como músico, você deve primeiro sintonizar a frequência do que deseja criar. A harmonia externa que você busca começa com a ressonância interna que você mantém. Prática sagrada de vibração. Encontre um espaço tranquilo, onde você possa ficar sem distrações. Sente-se confortavelmente com as costas retas, permitindo que a energia flua livremente. Comece respirando profundamente 3 vezes para se centrar. Então, com os lábios suavemente fechados, ele começa a cantarolar uma nota sustentada. Deixe esse tom surgir naturalmente, sem forçar. Enquanto você mantém essa vibração, visualize-a como uma luz dourada irradiando do seu coração, levando suas intenções mais puras para o campo universal. Continue por 5 minutos, sentindo todo o seu ser alinhado com a frequência de suas aspirações mais elevadas. Capítulo 4. As forças invisíveis do universo. No coração de um deserto sem fim, onde o próprio tempo parecia fluir como areia, vivia um observador sábio que percebeu algo extraordinário. Enquanto outros só viam as dunas movediças,
Este sábio percebia os ventos invisíveis que esculpiam a paisagem. Dia após dia, correntes invisíveis levantavam grãos de areia, carregando-os em padrões intrincados que transformavam a face do deserto, enquanto a maioria dormia sem saber. Assim como esses ventos ocultos moldam o deserto, as forças invisíveis do pensamento, da emoção e da intenção moldam a paisagem da sua existência. Cada pensamento que você tem envia ondas através do tecido da realidade, como uma brisa perturbando a superfície da água parada. Suas emoções agem como a corrente que dá poder a esses pensamentos, enquanto suas intenções direcionam seu fluxo. Essas forças operam com perfeita precisão, embora permaneçam invisíveis ao olho físico. Seus pensamentos são os arquitetos, desenhando os projetos de possibilidades. Suas emoções são as construtoras, infundindo esses projetos com energia vital. Suas intenções são as dos mestres artesãos, refinando e direcionando essa força criativa em direção à sua expressão final. Ao compreender e trabalhar com essas forças invisíveis, você se torna um co-criador consciente da sua realidade, moldando sua vida com a mesma maestria com que o vento esculpe as dunas do deserto. Em um reino distante, vivia uma artesã conhecida por criar tapeçarias de beleza incomparável. Os visitantes de sua oficina ficaram perplexos, pois só a viram trabalhando de mãos vazias em seu tear. No entanto, com o passar dos dias, imagens magníficas surgiram na tela, cenas tão vívidas que pareciam ganhar vida. Aqueles que observavam de perto descobriam seu segredo. Ele era tecido com fios de luz pura, invisíveis até que se combinassem para formar a imagem completa. Assim como esse misterioso tecelão, você também trabalha com materiais invisíveis. Cada pensamento que você tem, cada emoção que você sente, cada intenção que você tem, é um fio na tapeçaria da sua vida. Mesmo que você não veja esses fios sendo tecidos, seus efeitos se tornam visíveis nos padrões de suas experiências. Prática sagrada do mundo interior. Forças invisíveis. Encontre um momento de silêncio e feche os olhos. Visualize 3 fluxos de luz fluindo pela sua vida: pensamento dourado, emoção prateada e intenção cristalina. Observe como essas correntes se fundiram para criar suas circunstâncias atuais. Em seu diário, registre 3 experiências recentes e acompanhe como seus pensamentos, emoções e intenções contribuíram para sua manifestação. Esta prática revela a arquitetura oculta da sua realidade, permitindo que você crie seu futuro com maior consciência. Capítulo 5. O mundo interior. Nas montanhas de uma terra antiga, um viajante cansado buscou refúgio em um templo misterioso. Dentro de suas paredes, havia um espelho como nenhum outro. Sua superfície ondulava como água, recusando-se a mostrar a forma física do viajante. Em vez disso, ele revelava jardins quando o viajante sentia paz, tempestades quando o medo tomava conta de seu coração e luz dourada quando a alegria enchia seu espírito. Através deste espelho, o viajante descobriu que seu estado interior pintava o mundo que ele percebia. Você tem um espelho dentro de você, a força criativa que projeta sua realidade interior no mundo exterior. Cada pensamento que você nutre, cada emoção que você cultiva, se torna o modelo para suas experiências. O mundo exterior se curva à soberania do seu reino interior, refletindo com perfeita precisão o estado da sua consciência. Essa qualidade espelhada da existência opera por meio de leis universais imutáveis. Quando você semeia pensamentos de carência, o espelho reflete escassez. Quando você cultiva a gratidão, a abundância floresce em sua experiência. Seu mundo interior é o artista mestre, pintando a realidade com as cores de seus pensamentos e emoções dominantes. Em um vale fértil, vivia um jardineiro que entendia essa verdade. Todas as manhãs, antes de plantar sementes físicas,
Ele plantava sementes de intenção no solo de sua consciência. Ele sabia que a qualidade do seu jardim interno determinava a colheita do seu jardim externo. Aqueles que observavam seu trabalho ficavam maravilhados ao ver como suas plantações floresciam além da explicação, sem saber que ela primeiro cuidava das raízes invisíveis da criação. Assim como esse sábio jardineiro, seu estado interior é o solo fértil do qual todas as experiências crescem. Os pensamentos que você rega com atenção, as emoções que você fertiliza com crenças, tornam-se os frutos que você colhe na sua vida diária. Cada circunstância externa que você encontra brotou primeiro de uma semente plantada em sua consciência. Ao longo dos séculos, aqueles que dominaram a abundância entenderam esta verdade profunda, que sua mente é um jardim eterno, sempre pronta para nutrir as sementes de sua escolha. Quando você nutre esse santuário interior com cuidado e sabedoria, enchendo-o com pensamentos de gratidão e prosperidade, seu mundo exterior não pode deixar de refletir essa riqueza de maneiras inesperadas. Prática sagrada de cultivo interno. Sente-se em silêncio e visualize sua consciência como um vasto jardim. Escolha 3 emoções positivas que você deseja cultivar, talvez alegria, paz e abundância. Anote-as, feche os olhos e imagine cada emoção como uma semente de luz que cria raízes dentro de você. Visualize como essas emoções crescentes transformariam seu mundo exterior, pintando novas possibilidades na tela da realidade. Esta prática alinha seus mundos interno e externo, ativando a força criativa que molda sua experiência. Capítulo 6. O conhecimento proibido do pensamento. Em um mosteiro esquecido, no alto das montanhas, um estudioso descobriu um antigo pergaminho escondido em um nicho de pedra. Enquanto ele o desenrolava cuidadosamente, símbolos dourados começaram a brilhar, revelando segredos transmitidos pelos mestres da manifestação. O pergaminho falava do pensamento como a ponte entre o informe e o formado, o invisível e o visível. Agora você está no mesmo limiar da descoberta, pois o poder revelado pelo pergaminho reside dentro de você. O pensamento não é simplesmente um observador passivo da realidade. É a força ativa, através da qual a mente universal se expressa em forma. Quando você direciona seus pensamentos com foco inabalável, você ativa o princípio criativo que transforma o invisível em visível. Essa transformação ocorre por meio de leis universais precisas. Assim como a luz viaja em linhas retas, o pensamento se move com precisão em direção ao seu alvo. Cada pensamento que você tem se torna um farol, atraindo para você as circunstâncias, pessoas e oportunidades que correspondem à sua frequência. Em uma praia tempestuosa, havia um farol, seu facho cortando a escuridão e a neblina. Noite após noite, o guardião manteve sua luz acesa com dedicação, sabendo que inúmeras vidas dependiam de sua orientação inabalável. Navios em alto mar encontravam seu caminho para um porto seguro, atraídos por esse único ponto de luz focalizado. Sua mente é um farol. Cada pensamento que você tem se torna um raio de energia criativa, direcionando os navios da manifestação em direção ao seu porto de realidade. Como guardião do farol, você deve proteger esta luz com vigilância e propósito. Pensamentos dispersos e desfocados criam confusão nas águas da manifestação, mas um único pensamento mantido com clareza e convicção ilumina o caminho para que seus desejos cheguem até você. Prática sagrada do pensamento direcionado. Encontre um lugar tranquilo e pegue uma caneta e papel. Escreva uma intenção clara, não uma lista de desejos, mas um único propósito que você deseja manifestar. Feche os olhos e concentre-se completamente nessa intenção por 5 minutos, vendo-a não como uma possibilidade futura, mas como uma realidade presente. Sinta a verdade da sua realização em cada célula do seu ser.
Esse feixe de pensamento focado abre o portal entre o invisível e o visível, permitindo que sua intenção tome forma no mundo físico. Capítulo 7. O poder sagrado da crença. Em um vale distante, vivia um curandeiro cujas mãos não continham remédios e cujas prateleiras não continham ervas. Em vez disso, ela utilizou o remédio mais potente conhecido pelos antigos: o poder da crença absoluta. Aqueles que chegavam à sua porta, quebrantados de corpo e espírito, encontravam apenas sua certeza inabalável de sua integridade. Através de seus olhos, eles se viam já curados, já inteiros. E assim, sob seus cuidados, os coxos andavam, os cegos enxergavam, e aqueles marcados por doenças eram restaurados. Você possui esse mesmo poder transformador dentro de você. A crença é a base sobre a qual toda a criação se baseia. Não é simplesmente pensamento positivo, mas o conhecimento mais profundo, uma força que transcende as limitações da realidade física. Quando você realmente acredita, você se alinha com a força criativa do próprio universo. Suas crenças agem como a arquitetura invisível da sua vida, moldando cada experiência e resultado. Eles operam além da lógica, além dos limites do que os outros consideram possível. O universo não responde ao que você deseja, mas ao que você acredita profundamente. Nos antigos reinos do Oriente, vivia um guerreiro que enfrentou sozinho um exército de milhares. Enquanto outros viam a derrota certa, ele manteve uma crença inabalável em sua vitória. Quando confrontado por forças inimigas, sua crença irradiava tanto poder que alterava a própria realidade. O exército adversário, sentindo essa força, depôs as armas e o declarou seu líder. Sua crença transformou não apenas sua própria realidade, mas a de milhares de pessoas. Essas histórias refletem sua própria jornada. Cada circunstância que você enfrenta, cada desafio que surge diante de você, se curva ao poder de suas crenças. Assim como o curador que via apenas o todo, você pode escolher ver além das limitações atuais. Assim como o guerreiro que enfrentou probabilidades impossíveis, você pode permanecer firme em seu conhecimento interior, mesmo quando evidências externas sugerem o contrário. Prática sagrada de crença. Reserve um momento de silêncio para criar uma afirmação que represente sua crença mais querida sobre você mesmo e seu lugar no universo. Escreva com clareza e propósito, sentindo o peso de cada palavra enquanto sua caneta flui pela página. Deixe que esta declaração reflita a verdade mais elevada que você possui sobre sua natureza divina e seu potencial infinito. Durante 7 dias, diga esta afirmação em voz alta ao nascer e ao pôr do sol, permitindo que sua verdade ressoe em cada fibra do seu ser. Sinta seu poder fluindo por suas veias a cada repetição, criando raízes na própria essência de quem você é. Observe como as palavras que você escolhe começam a moldar não apenas seus pensamentos, mas a realidade que se desenrola diante de você. Capítulo 8. A linguagem do universo. Em um tempo inesquecível, um viajante caminhou por caminhos antigos, através de montanhas envoltas em névoa. Todas as manhãs, ele descobria marcas peculiares gravadas na pedra. Uma espiral aqui, uma lua crescente ali. Embora seu significado escapasse de sua mente consciente, algo mais profundo agitou sua alma. Seguindo esses sinais misteriosos, ela se viu guiada até fontes vitais, cavernas protetoras e, finalmente, até um vale escondido onde os guardiões da sabedoria preservaram o conhecimento sagrado ao longo dos séculos. Você trilha um caminho semelhante. O universo fala com você através de uma linguagem complexa de símbolos e coincidências significativas. Esses não são meros eventos aleatórios, mas fios na tapeçaria da comunicação divina. Quando você percebe números recorrentes, animais cruzando seu caminho,
ou sonhos ecoando em suas horas de vigília, você vislumbra o diálogo cósmico tentando guiá-lo. Esses símbolos emergem da consciência coletiva, falando em uma linguagem mais antiga que as palavras. Uma pena flutuando na sua frente carrega um significado que vai além da sua forma física. O aparecimento repetido de certos padrões ou imagens servem como sinais celestiais, direcionando você para o seu caminho superior. No reino dos sonhos, uma jovem descobriu que suas visões noturnas continham mensagens sobre sua vida cotidiana. Ele percebeu que a água em seus sonhos precedia situações emocionais, enquanto os pássaros anunciavam notícias importantes. Ao aprender a decodificar essas mensagens simbólicas, sua vida foi transformada. Os sonhos se tornaram uma ponte entre sua mente consciente e a sabedoria infinita do universo. Assim como esse sonhador, você possui a capacidade inata de entender essa linguagem sagrada. Os símbolos que aparecem em sua vida formam um diálogo único entre você e o divino. Quando você percebe a mesma imagem aparecendo 3 vezes no mesmo dia, ou vivencia uma série de coincidências aparentemente impossíveis, o universo está chamando você para prestar atenção. Essas sincronicidades servem como confirmação de que você está caminhando em alinhamento com as forças universais, uma validação sagrada do seu caminho. Ao reconhecer e interpretar esses sinais com reverência e confiança, você fortalece sua conexão com o fluxo cósmico de sabedoria. Como um antigo sábio lendo as estrelas, você começa a reconhecer a linguagem íntima do universo, um diálogo tão antigo quanto o próprio tempo, falando diretamente à sua alma desperta. Cada sincronicidade se torna um fio na tapeçaria da comunicação divina, aproximando você cada vez mais do seu propósito mais elevado. Crie um diário especial, dedicado a registrar os símbolos e sincronicidades que aparecem em sua vida. A cada dia, observe quaisquer padrões recorrentes, coincidências significativas ou encontros simbólicos. Anote seus sonhos, prestando atenção especial aos temas ou imagens recorrentes. Reflita sobre as possíveis mensagens que esses símbolos transmitem, permitindo que sua intuição oriente sua interpretação. Por meio dessa prática, você desenvolverá fluência na linguagem de sinais sagrada do universo. Capítulo 9. O campo das possibilidades infinitas. Em uma vila que existe além dos limites do tempo, vivia um menino cuja curiosidade brilhava mais que a estrela da manhã. Um dia, enquanto explorava os cantos empoeirados de uma casa velha, o menino descobriu uma porta peculiar. Ao contrário de outras portas, que simplesmente se abrem para salas ou jardins, esta parecia brilhar com uma luz sobrenatural. Quando aberto, ele revelou não uma sala, mas uma extensão infinita onde tudo o que se pode imaginar existia simultaneamente. Um campo de jogo cósmico de infinitas possibilidades. Você também se encontra diante de uma porta assim. O campo quântico se estende diante de você. Um vasto oceano de potencial, onde todas as possibilidades existem em perfeita harmonia. Este campo não responde à força ou à demanda, mas ao toque suave da consciência. Nele, cada sonho que você já teve existe como uma realidade completa, esperando que você se alinhe com sua frequência. Como ondulações em um lago, seus pensamentos e emoções criam ondulações neste campo infinito. Cada vibração que você emite ressoa com possibilidades correspondentes, transformando-as do potencial em manifestação. O campo quântico não conhece limitações de tempo ou espaço. Ele simplesmente é, contendo tudo o que foi, é ou poderia ser. Era uma vez um mestre tecelão que trabalhava em um tear único. Em vez de fios comuns, inúmeros fios de luz se estendiam diante dela, cada um representando uma possibilidade diferente. Com intenção cuidadosa, ele selecionou fios específicos, tecendo-os em uma magnífica tapeçaria da realidade.
Alguns fios brilhavam com abundância, outros resplandeciam com alegria e outros pulsavam com a energia da aventura. Assim como um tecelão escolhe seus fios com propósito, você seleciona as possibilidades que deseja manifestar por meio de sua atenção focada e alinhamento emocional. O campo quântico responde às suas escolhas, trazendo realidades que correspondem à sua seleção consciente. Sua vida é um playground infinito, esperando que você explore seu potencial ilimitado. Cada escolha, cada pensamento, cada emoção age como um sinal para o campo, evocando possibilidades específicas do vasto oceano de potencial. Quando você entende essa verdade, a limitação se dissolve na névoa da ilusão que sempre existiu. Prática antiga de alinhamento quântico. Reserve um momento agora para escrever um desejo do seu coração em seu diário. Feche os olhos e visualize esse desejo existindo perfeitamente no campo quântico, completo e aguardando seu alinhamento. Sinta a realidade da sua existência, sabendo que você já existe no campo infinito de possibilidades. Permita que todo o seu ser ressoe com essa verdade, alinhando-se com sua frequência no campo de todo o potencial. Capítulo 10. O segredo alquímico da consciência. Em um tempo inesquecível, vivia um alquimista em uma torre de pedra desgastada. Todos os dias, ele trabalhava em seus cadinhos e vasos, tentando transmutar metais básicos em ouro. No entanto, o sucesso lhe escapou até que ele descobriu um pergaminho antigo que revelou o verdadeiro segredo. A transformação que ele buscava externamente só poderia se manifestar por meio de uma mudança interna. Você, assim como esse alquimista, possui o poder da transformação dentro de você. A chave não está em fórmulas externas ou rituais elaborados, mas na prática sagrada da autoconsciência. Assim como o alquimista aprendeu a observar as mudanças sutis dentro de sua própria consciência, você também deve cultivar essa visão interior. A consciência atua como a pedra filosofal, transformando o chumbo dos padrões inconscientes no ouro da criação consciente. Quando você concentra a luz da atenção em seus pensamentos, emoções e comportamentos, você inicia um processo alquímico que transforma toda a sua realidade. Nas montanhas orientais, havia um templo que abrigava um espelho misterioso. Ao contrário dos espelhos comuns que mostravam meros reflexos, este revelava vislumbres de possibilidades futuras. Aqueles que analisaram descobriram que o futuro que viam mudava de acordo com seu estado atual de consciência. Quanto mais conscientes estavam de seus padrões atuais, mais brilhante o futuro parecia. Esse espelho existe dentro de você, sua capacidade de autorreflexão. À medida que você desenvolve a consciência do seu estado atual, você ganha o poder de moldar o que está por vir. Cada momento de observação consciente planta sementes que florescem em novas possibilidades. O poder de transmutar sua realidade sempre residiu dentro de você. Assim como o alquimista que descobriu que sua própria consciência era o catalisador da transformação, você tem a chave para mudar qualquer aspecto da sua vida por meio do ato simples, porém profundo, de se tornar consciente. Prática antiga de transformação de padrões. Encontre um lugar tranquilo e passe 5 minutos em contemplação. Observe um padrão recorrente em sua vida que você deseja transformar. Escreva esse padrão em seu diário, observando como ele se manifesta em sua experiência diária. Então, com a consciência de um alquimista, identifique uma pequena mudança que você pode fazer para transmutar esse padrão. Registre essa mudança e comprometa-se a implementá-la, sabendo que a própria consciência tem o poder de transformar. Parte 2. Dominando as forças místicas. Capítulo 11. A dança cósmica de causa e efeito. Em um vale intocado pelo tempo, um fazendeiro cuidava de seus campos com cuidado extraordinário. Todas as manhãs, antes do sol nascer,
Ele caminhava entre suas plantações, tocando cada muda com intenção concentrada. Onde outros simplesmente espalhavam sementes, ele plantou cada uma com uma oração, visualizando seu crescimento em abundância. Quando chegou a época da colheita, seus campos produziram frutos de tamanho e doçura incomuns, superando em muito os das fazendas vizinhas. Você possui o mesmo poder de criação intencional. Cada pensamento que você planta, cada emoção que você nutre e cada ação que você toma, envia ondas através do tecido da existência. A lei universal de causa e efeito opera com perfeita precisão. Nada acontece por acaso, e todo efeito surge de uma causa deliberada. Assim como a atenção cuidadosa do fazendeiro produziu resultados extraordinários, sua consciência molda a colheita da sua vida. Cada momento apresenta uma oportunidade para plantar sementes de intenção, que florescerão em realidades futuras. Em uma oficina distante, uma oleira estava sentada em sua roda. Ao contrário de outros que se apressaram para moldar seus vasos, ela primeiro se concentrou na quietude. A cada toque, ele infundia no barro uma intenção clara, entendendo que seu estado de ser se manifestaria em sua criação. Os vasos que ele criou possuíam uma harmonia e beleza que pareciam transcender sua natureza terrena. Assim como esse oleiro, você molda a substância da sua vida por meio de esforço consciente. Suas mãos repousam sobre a roda da criação a cada momento, moldando as circunstâncias em formas desejadas, por meio de ações deliberadas, alinhadas com a intenção. A lei de causa e efeito garante que nenhum esforço sincero fique sem efeito. Prática antiga de criação deliberada. Reserve um momento agora para contemplar uma meta que você deseja manifestar. Em seu diário, escreva uma ação que você pode realizar hoje que esteja alinhada com essa intenção. Reflita profundamente sobre como essa ação, feita conscientemente, pode criar ondas de mudanças positivas em sua vida e na vida de outras pessoas. Registre suas ideias, sabendo que esse passo consciente inicia uma cadeia de causalidade que o leva em direção ao resultado desejado. Capítulo 12. O princípio do espelho. No coração de uma floresta antiga, um viajante cansado descobriu um lago escondido. Sua superfície era lisa, como obsidiana polida. Ao se aproximar para matar a sede, ele notou algo peculiar. A água não revelava sua forma física, mas sim a tempestade de ansiedade que se agitava dentro dele. O reflexo ondulou com nuvens escuras e águas turbulentas, refletindo sua turbulência interna. A compreensão veio quando ele observou que seu reflexo mudava a cada emoção. Quando a paz encheu seu coração, o lago mostrou um sereno nascer do sol. Quando a alegria brotou, flores desabrocharam em sua superfície. Você vive em um universo que funciona como um lago mágico. Cada circunstância, relacionamento e experiência no seu mundo exterior reflete o conteúdo do seu mundo interior. Este princípio do espelho revela por que duas pessoas podem enfrentar a mesma situação e vivenciá-la de maneiras diferentes. Cada um percebe através das lentes do seu estado interno. O mundo exterior serve como um espelho fiel, mostrando exatamente o que está vibrando dentro de você. Quando você encontra abundância, isso reflete seu senso interno de valor. Quando você encontra resistência, isso mostra onde a dúvida ou o medo residem em sua consciência. Nada existe em sua experiência que não exista primeiro dentro de você. Em um estúdio ensolarado, uma artista estava sentada diante de uma tela em branco, com os olhos fechados em meditação. Em vez de olhar para materiais de referência, ele pintou puramente a partir das imagens em sua mente. Aqueles que viram suas obras finalizadas falaram de seu poder extraordinário, de como cada peça parecia capturar, não apenas as aparências, mas a própria essência de seu tema. Assim como esse artista, você pinta sua realidade através de suas percepções e crenças. O mundo que você vivencia
não é uma realidade objetiva, mas um reflexo da sua consciência projetada para fora. Quando você muda sua paisagem interna, o espelho da vida não pode deixar de refletir essa mudança. Prática antiga de reflexão. Pegue seu diário e escreva sobre uma situação em sua vida que lhe causa insatisfação. Olhe profundamente neste espelho. Que crença ou emoção interna ele pode estar refletindo? Identifique a mudança interna que você pode fazer para transformar esse reflexo externo. Registre tanto a circunstância externa, quanto o estado interno correspondente que você deseja mudar, sabendo que quando você altera o interno, o externo deve seguir. Capítulo 13. O poder da criação no momento presente. No alto das montanhas, um monge descobriu um antigo santuário selado com um cadeado peculiar. Diferentemente das fechaduras comuns que exigiam chaves, esta tinha uma inscrição: somente aqueles que habitam plenamente o eterno podem passar agora. Durante anos, o monge tentou abri-la por meio de meditação, oração e estudo, mas a porta permaneceu fechada. Um dia, enquanto estava sentado diante do santuário, ele liberou todos os pensamentos do passado e do futuro, entregando-se completamente ao momento presente. Naquele instante de pura presença, a fechadura se dissolveu, revelando câmaras cheias de tesouros além da imaginação. Você possui o mesmo poder de desbloquear os tesouros da existência através da presença. O momento presente é o único ponto onde a criação ocorre, onde o potencial infinito do universo colapsa em realidade manifesta. Quando você se deixa levar por memórias do passado ou sonhos do futuro, você abandona seu assento de poder criativo. Seus pensamentos, emoções e intenções estão entrelaçados no agora para formar o tecido da sua experiência. Como três riachos convergindo em um rio caudaloso, essas forças se unem apenas no momento presente para moldar sua realidade. Em um jardim místico, o tempo parou, enquanto uma borboleta voava entre as flores neste momento suspenso. Havia infinitas possibilidades. Você escolheria a rosa ou o lírio, esquerda ou direita. Cada escolha criaria ondulações na realidade, gerando novos caminhos, novos padrões, novos destinos. Entretanto, somente naquele preciso momento de presença, a borboleta poderia exercer seu poder de escolher, criar e transformar. Este momento de borboleta reflete sua própria existência. Em cada momento presente, existe um potencial infinito, aguardando sua direção consciente. Quando você dispersa sua energia entre arrependimentos do passado e ansiedades do futuro, você perde o poder de moldar a realidade agora. Mas quando você se concentra totalmente no presente, você acessa a mesma força criativa que faz girar galáxias e faz florescer flores. Prática da presença sagrada. Encontre um lugar tranquilo e acomode-se em uma posição confortável por 5 minutos. Concentre-se apenas na sua respiração, a suave subida e descida, o ritmo da vida fluindo através de você. Ao respirar, traga suas intenções para este espaço sagrado do agora. Sinta-as tomando forma no momento presente, transformando possibilidades em realidade através do poder da sua presença. Deixe que cada respiração o ancore mais profundamente no eterno agora, onde toda a criação brota. Capítulo 14. Emoções. No coração de uma antiga vila, vivia um ferreiro cuja oficina guardava um segredo misterioso. Enquanto outros artesãos lutavam para manter suas fogueiras acesas, a dele queimava com intensidade sobrenatural. Aqueles que o observavam trabalhar notavam que quando sua paixão era acesa, as chamas de sua forja saltavam mais alto, brilhando mais do que qualquer fogo natural. O metal sob seu martelo não cedeu apenas à força física, mas à pura energia emocional que ele despejou em cada criação. A relação entre emoção e manifestação reflete essa forja sagrada. Seus sentimentos servem como combustível que alimenta o processo criativo do universo.
Quando você imbui suas intenções com emoções genuínas, você ativa uma frequência vibracional que atrai experiências correspondentes à sua realidade. Pense na emoção como a ponte entre o pensamento e a forma. Enquanto os pensamentos fornecem direção, as emoções fornecem a energia que transforma possibilidades em experiências tangíveis. Alegria, amor, entusiasmo e gratidão vibram em frequências que naturalmente atraem experiências semelhantes. Esses estados emocionais intensos agem como ímãs poderosos, atraindo circunstâncias que correspondem à sua essência. No entanto, muitos tentam se manifestar enquanto estão emocionalmente desconectados, se perguntando por que seus esforços dão tão poucos frutos. Isso é semelhante a um ferreiro trabalhando com brasas frias. Os elementos básicos estão presentes, mas sem o poder transformador do calor, mudanças duradouras não podem ocorrer. Na grande sala de concertos de uma cidade distante, um músico descobriu a mesma verdade por meios diferentes. Embora tecnicamente habilidoso, suas performances deixavam o público indiferente, até que ele aprendeu a infundir cada nota com sentimento puro. Ao tocar com o coração, sua música começou a despertar algo profundo nos ouvintes. As vibrações de sua expressão emocional ressoaram em suas almas, criando mudanças tangíveis em sua realidade. Alguns encontraram o amor, outros a coragem, e muitos descobriram novos caminhos na vida, todos despertados pela frequência emocional de sua música. Suas emoções têm o mesmo poder transformador. Quando você alinha seus sentimentos com seus desejos, você cria uma ressonância a qual o universo deve responder. Como a forja de um ferreiro que queima mais intensamente com paixão, ou as notas musicais que carregam uma verdade emocional, seus sentimentos amplificam a força criativa de suas intenções. Prática de alinhamento emocional sagrado. Selecione um momento tranquilo do seu dia. Lembre-se de uma emoção que você deseja amplificar em sua vida. Talvez alegria, paz ou abundância. Agora, lembre-se de um momento específico em que você naturalmente experimentou esse sentimento. Permita-se reviver completamente esta experiência. Observe as sensações em seu corpo, os pensamentos em sua mente, a energia fluindo através de você. Deixe que essa emoção preencha todo o seu ser, sabendo que ao cultivar esse sentimento, você atrai mais experiências que correspondem à sua vibração. Capítulo 15. A arte sagrada da visualização. Numa época em que os pássaros dominavam os céus, vivia um inventor cujas noites eram preenchidas com visões de magníficas máquinas voadoras. Enquanto outros viam apenas o impossível, ele passou inúmeras horas desenhando projetos que apareciam em seus sonhos, grandes navios de madeira e tecido que levariam a humanidade aos céus. Noite após noite, ele refinava essas visões até que elas se tornassem tão claras que ele podia tocá-las em sua mente, sentir o vento sob suas asas e ouvir o som do ar cortando as nuvens. A visualização tem o mesmo poder criativo em sua vida. Assim como as imagens mentais do inventor precederam a realidade física, sua capacidade de criar imagens internas vívidas molda o mundo ao seu redor. O universo não responde a desejos vagos, mas a planos mentais claros, infundidos de certeza inabalável. Quando você fecha os olhos e pinta imagens detalhadas em sua mente, você ativa os mesmos caminhos neurais que se iluminam durante uma experiência física. Seu cérebro não consegue distinguir entre um evento vividamente imaginado e um que realmente aconteceu. Portanto, a visualização, praticada com dedicação e clareza, torna-se uma ferramenta poderosa para a manifestação. Em mares distantes, um marinheiro partiu para descobrir terras que não apareciam em nenhum mapa. Sem mapas para orientá-lo, ele confiou apenas na visão clara que tinha em sua mente de terras distantes. Todas as manhãs, ele ficava na proa, fechava os olhos e visualizava não apenas o destino, mas cada detalhe da jornada.
a sensação da maresia, o som das ondas quebrando contra o casco, a visão de pássaros exóticos voando em círculos no alto. Através de inúmeras tempestades e desafios, essa imagem mental inabalável o guiou até que, finalmente, as mesmas praias que ele havia visualizado emergiram da névoa da manhã. Assim como esse marinheiro, você possui o poder de traçar cursos em direção a desejos que existem primeiro na imaginação. A clareza da sua imagem mental determina a precisão da sua jornada. Quando você envolve todos os seus sentidos na visualização, vendo, ouvindo, sentindo e até mesmo saboreando e cheirando a realidade desejada, você cria um modelo que o universo pode seguir. Prática de visualização sagrada. Encontre um lugar tranquilo ao amanhecer. Feche os olhos e lembre-se de um desejo específico que você deseja manifestar. Veja-o em detalhes vívidos, como se existisse agora. Sinta as emoções que ela evoca. Ouça os sons associados. Toque sua textura em sua mente. Dê vida a essa visão, até que ela pareça tão real quanto a cadeira abaixo de você. Mantenha essa imagem com foco inabalável por 5 minutos, sabendo que o que você vê em sua mente contém a semente da manifestação física. Capítulo 16. Aproveitando o fluxo de energia divina. Em um vale atemporal, um rio abriu caminho através de pedras antigas, dançando ao ritmo da terra. Este rio nunca lutou ou se debateu contra obstáculos. Ela simplesmente fluía ao redor deles, transformando barreiras em novos canais para sua jornada. Onde quer que o rio tocasse, a vida florescia. Árvores estendiam suas raízes para beber de suas águas, flores brotavam em suas margens, e criaturas se reuniam em seu abraço gentil. O universo se move com a mesma graça e naturalidade. Como um rio, a energia divina flui continuamente, nutrindo tudo o que toca. Quando você se alinha com essa corrente sagrada, a vida deixa de ser uma luta e se torna uma dança de cocriação. Fundir-se com esse fluxo universal requer uma mudança fundamental na consciência. Abandonar a ilusão de controle e render-se à sabedoria superior que flui através de todas as coisas. Seus pensamentos, como pedras no leito do rio, podem interromper o fluxo ou guiá-lo em direção a novas possibilidades. Por meio da meditação e da atenção plena, você aprende a reconhecer quando está se movendo a favor ou contra essa corrente divina. Assim como a água naturalmente encontra seu nível, sua vida se alinha com seu propósito mais elevado quando você cessa a resistência. O universo não força nem empurra. Fluxos. Seu papel não é fazer as coisas acontecerem, mas permitir-se ser levado por esse fluxo infinito de possibilidades. Em um grande teatro, uma dançarina se movia pelo palco em alinhamento tão perfeito com a música que parecia que a melodia fluía dela, não da orquestra. Ele não contava passos nem planejava seus movimentos. Ele se entregou completamente ao ritmo, tornando-se um com a própria música. Naquela época, não havia separação entre o dançarino e a dança, entre movimento e música. Ela havia descoberto o segredo da criação sem esforço por meio do alinhamento perfeito. Assim como este dançarino, você também pode se mover em harmonia com o fluxo universal. Quando você se sintoniza com as correntes sutis de energia divina, suas ações se tornam expressões naturais de um propósito superior. Você não mais luta contra a vida, mas flui com ela, permitindo que seus desejos se manifestem naturalmente por meio do seu alinhamento com as forças universais. Prática do fluxo sagrado. Encontre um espaço tranquilo e acomode-se em uma posição confortável. Feche os olhos e imagine-se como um rio fluindo suave e sem esforço em direção aos seus desejos. Sinta as águas frias e claras da energia universal movendo-se através de você, dissolvendo quaisquer obstáculos em seu caminho. Por 5 minutos, mantenha essa visualização,
permitindo-se fundir-se totalmente com o fluxo. Observe como a resistência desaparece à medida que você se rende ao fluxo natural da vida. Capítulo 17. Superando dúvidas e resistências. Em uma distante aldeia nas montanhas, um viajante carregava um enorme pacote nos ombros. Embora os moradores tenham se oferecido para ajudar a aliviar sua carga, o viajante assegurou com mais força, insistindo que precisava de todos os itens que estavam dentro. Dia após dia, ele caminhava pelas ruas, curvado sob o peso, ficando mais exausto a cada passo. O pacote não continha nem ouro nem pedras preciosas, mas pedras de preocupação, dúvida e medo, cada uma coletada em sua jornada, cada uma considerada importante demais para ser deixada de lado. Vocês carregam fardos semelhantes. Esses pesos invisíveis, dúvidas sobre suas habilidades, medos do desconhecido, resistência à mudança, bloqueiam o fluxo natural da energia universal. Como uma represa em um rio, elas impedem o livre movimento da força criativa em sua vida. O universo procura lhe dar tudo o que você deseja, mas essas barreiras internas impedem suas dádivas. Quando você se apega à dúvida, você sinaliza ao universo que prefere o peso familiar da limitação à possibilidade desconhecida de liberdade. Sua resistência se torna uma profecia autorrealizável, criando exatamente os desafios que você teme. A lei da atração não responde aos seus desejos, mas às suas crenças e emoções mais profundas. No topo das montanhas, um pássaro jovem estava sentado em seu ninho, observando outros voarem através das nuvens. Embora suas asas fossem fortes e totalmente formadas, o medo o mantinha preso à segurança do ninho. Todas as manhãs, ele abria suas asas, pronto para voar, apenas para voltar no último momento. Até que um dia, uma brisa suave o levantou de seu poleiro. Por um momento, o pânico tomou conta de seu coração. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Suas asas pegaram o vento e, de repente, ele estava voando, levado sem esforço pelas mesmas correntes de ar que ele temia. Assim como esse pássaro, você tem tudo o que precisa para voar. O universo apoia você totalmente, oferecendo correntes invisíveis de energia para elevá-lo em direção aos seus sonhos. A confiança substitui o esforço quando você se livra do peso da dúvida. A fé se torna as asas que levam você além das limitações percebidas. Prática de liberação. Pegue um pedaço de papel e escreva uma dúvida ou medo que pesa em seu espírito. Segure o papel em suas mãos e sinta o peso dessa limitação. Agora, em um ato simbólico de libertação, rasgue o papel em pequenos pedaços. Ao fazer isso, sinta a leveza que vem com o desapego. Sinta a liberdade em seu corpo e espírito ao liberar esse fardo, abrindo-se para o fluxo ilimitado de energia universal. Capítulo 18. A lei esquecida da reciprocidade. Em um mercado movimentado, vivia um comerciante cuja pequena loja continha mercadorias modestas. Todas as manhãs, ele compartilhava seu café da manhã com as crianças famintas que se reuniam perto de sua porta. Quando os viajantes passavam sem meios para pagar, ele lhes oferecia o que precisavam, confiando que o universo o recompensaria. Com o tempo, sua loja prosperou, não por causa de sua perspicácia empresarial, mas pela abundância que fluiu para ele como resultado de sua generosidade. A lei da reciprocidade afirma que o que você dá retorna multiplicado. Quando você age com generosidade e gratidão, o universo responde da mesma forma. Não se trata de dar com a expectativa de receber, mas sim de entender que o próprio ato de dar alinha você com o fluxo abundante de energia universal. Prática sagrada de reciprocidade. Todos os dias, encontre uma maneira de doar algo, seja tempo, energia ou recursos, sem esperar nada em troca. Veja como esse ato de generosidade abre novas portas e atrai abundância para a sua vida.
Ele lhes ofereceu provisões para a viagem, sem pedir nada em troca. Outros comerciantes o chamavam de tolo, alertando que sua generosidade o levaria à ruína. Entretanto, algo misterioso começou a acontecer. Quanto mais ele dava, mais abundância fluía em sua vida. Suas prateleiras permaneceram cheias, apesar de suas doações, e os clientes apareceram na hora certa, trazendo exatamente o que ela precisava. Sua pequena loja se tornou um lugar conhecido pelos milagres de reciprocidade que ocorriam diariamente. Você se encontra na mesma encruzilhada da lei universal. O fluxo de abundância segue princípios eternos que transcendem a lógica humana. Quando você dá de coração aberto, você cria espaço para receber. Não se trata de uma mera transação, mas de uma transformação, uma dança sagrada com o próprio universo. Doar ativa a lei da circulação, semelhante à respiração. Assim como você deve expirar para criar espaço para o ar fresco, doar cria espaço espiritual para que uma nova abundância entre. Sua generosidade sinaliza confiança na natureza ilimitada do suprimento universal. Pense no fazendeiro que entende profundamente essa verdade. Na primavera, ele pega seu bem mais precioso, suas sementes, e as libera na terra. Ele não os retém por medo, acumulando-os para tempos difíceis. Em vez disso, ele as espalha com alegria, sabendo que cada semente contém a promessa de um retorno multiplicado. A terra responde à sua confiança com abundância, produzindo uma colheita muito maior do que a que foi plantada. Essa lei natural opera em todos os aspectos da existência. Quer você dê atenção, amor, tempo, conhecimento ou recursos materiais, o universo reflete sua generosidade. Mas o apego aos resultados bloqueia esse fluxo. Dê porque seu coração o guia, não para manipular os resultados. Prática de dar. Escolha uma maneira significativa de expressar generosidade hoje. Pode ser compartilhar seu tempo com alguém necessitado, oferecer palavras sinceras de agradecimento ou doar algo de valor material. Deixe seu coração guiá-lo em direção a um ato de doação que pareça autêntico e alinhado com seu espírito. Ao doar, observe a sensação que isso cria dentro de você. O calor que se espalha pelo seu peito, a leveza em seus passos, a mudança sutil em sua energia. Reserve um momento para escrever sobre sua experiência em detalhes, focando não no que você pode receber em troca, mas na pura alegria de participar do fluxo universal de dar e receber. Preste atenção em como esse ato simples conecta você à dança maior da abundância que flui por toda a vida. Capítulo 19. O fio dourado da fé. Em uma remota vila nas montanhas, uma costureira trabalhava incansavelmente em seu tear, tecendo uma tapeçaria complexa. Ao contrário de outros tecelões que usavam fios comuns, ela incorporou um único fio dourado que parecia brilhar com luz própria. Embora invisível para a maioria, esse fio mantinha todo o trabalho unido, criando padrões de extraordinária beleza. Ao longo da jornada da vida, a fé atua como esse fio de ouro, a força invisível que une a intenção à manifestação. Quando você nutre uma fé inabalável, você preenche a lacuna entre os reinos visível e invisível, permitindo que forças universais trabalhem através de você. O poder da fé transcende a mera crença. É a base sobre a qual toda a criação repousa, a base que sustenta cada sonho e desejo. Sem fé, as intenções se espalham como folhas ao vento. Com fé, elas criam raízes e florescem. Imagine um marinheiro cruzando vastos oceanos nos tempos antigos. Sem instrumentos modernos para guiá-lo, apenas as estrelas eternas iluminam seu caminho. Na escuridão e na tempestade, quando as nuvens escondem seus guias celestiais, sua fé na presença constante deles o mantém firme. Ele sabe que, além do véu temporal das nuvens, as estrelas continuam sua dança eterna, inalteradas pela sua incapacidade de vê-las.
Você também navega por forças invisíveis. O universo opera por meio de leis perfeitas, quer você as perceba ou não. Sua fé nesses princípios funciona como uma bússola, guiando você através de períodos de incerteza em direção ao seu destino desejado. O marinheiro não cria as estrelas. Apenas confie na orientação dele. Da mesma forma, sua fé não cria leis universais, mas alinha você com o poder delas. Quando a dúvida turvar sua visão, lembre-se de que as leis da manifestação ainda operam, assim como a gravidade opera, quer você acredite nela ou não. Prática da fé. Selecione uma área da sua vida onde a dúvida criou resistência, seja em relacionamentos, decisões de carreira ou crescimento pessoal. Escreva de forma clara e honesta, explorando os medos e incertezas específicos que obscurecem sua visão. Então, crie um mantra pessoal que afirme sua confiança no processo universal. Um que ressoe profundamente com seu espírito e fale com sua verdade mais elevada. Por exemplo, a sabedoria divina me guia mesmo quando o caminho não é claro. Ou, eu confio no perfeito desdobramento da lei universal em minha vida. Repita esse mantra sempre que surgir incerteza, permitindo que a fé ilumine seu caminho, como a luz das estrelas em águas escuras. Deixe que cada repetição fortaleça sua conexão com as forças invisíveis que o guiam. Assim como os marinheiros antigos encontraram seu caminho, confiando na dança eterna dos corpos celestes, seu mantra se torna uma âncora que o prende à verdade universal, quando as tempestades da dúvida ameaçam desviá-lo do caminho. Capítulo 20. Os rituais de manifestação. Antigamente, uma sacerdotisa ministrava ao seu povo por meio de cerimônias sagradas, que marcavam a mudança das estações. Cada ritual que ela realizava, o acendimento de fogueiras no solstício de inverno, a bênção de sementes no plantio da primavera, as oferendas de colheita no outono, criava uma ponte entre a terra e o céu, conectando seu povo aos ritmos naturais da existência. Por meio dessas práticas antigas, você descobre uma verdade fundamental. O ritual atua como um portal entre mundos, transformando ações comuns em canais de poder. Quando você infunde movimentos deliberados com intenção sagrada, você fala diretamente com o universo em sua própria linguagem simbólica. Seus pensamentos e desejos ganham força através do ritual, cristalizando-se de desejos etéreos em realidades tangíveis. Cada ato cerimonial serve como uma âncora, enraizando suas intenções no reino físico, enquanto eleva sua consciência a vibrações mais elevadas. Um ferreiro, certa vez, forjou talismãs de poder extraordinário. A cada golpe de seu martelo, ele imbuía o metal com uma intenção concentrada. O ato físico de forjar tornou-se uma dança sagrada. Cada golpe, cada dobra, cada têmpera em águas sagradas transformava o metal base em recipientes de energia divina. Seu trabalho transcendeu o mero artesanato, tornando-se uma ponte entre intenção e manifestação. Como a forja de um ferreiro, seus rituais transformam energia por meio de ações focadas. Os objetos que você usa, velas, cristais, palavras escritas, tornam-se condutores de forças universais. O poder não está nos objetos em si, mas no significado que você dá a eles e na maneira intencional como você se relaciona com eles. O ritual alinha todo o seu ser, corpo, mente e espírito, com seus desejos. Por meio da prática cerimonial, você declara ao universo sua disposição de receber. Cada ritual se torna um momento de comunhão sagrada, onde suas intenções se fundem com forças criativas universais. Prática sagrada. Crie um espaço ritual onde você não será interrompido. Coloque uma vela no centro. Escreva sua intenção claramente no papel, concentrando-se na emoção e na energia que você deseja manifestar. Acenda a vela com reverência.
vendo sua chama como uma luz divina que ilumina seu caminho. Segure o papel com as 2 mãos, impregnando-o com seu desejo. Quando estiver pronto, queime o papel com segurança na chama da vela, liberando sua intenção para as forças universais. Quando o papel se transformar em cinzas, saiba que seu desejo foi recebido pelo cosmos. Encerre seu ritual expressando gratidão. Parte 3. Tornando-se o arquiteto da realidade. Capítulo 21. Entrando na autoridade divina. Em um reino distante, um jovem governante herdou um cetro sagrado, passado de geração em geração. Embora o cetro contivesse imenso poder, o governante o manuseava descuidadamente, dando ordens sem sabedoria. O reino sofreu com decretos impulsivos, até que um velho sábio apareceu na corte. O cetro reflete seu estado interior, sussurrou o velho. Seu poder não vem do ouro e das joias, mas da sabedoria de quem o empunha. Por meio de orientação paciente, o governante aprendeu a olhar para dentro de si antes de dar ordens, a pesar as consequências antes de agir. À medida que sua sabedoria interior crescia, o reino prosperava. Você possui essa mesma autoridade divina sobre sua realidade. Assim como o cetro sagrado, seu poder de criar não vem de forças externas, mas da sabedoria cultivada dentro de você. Cada pensamento, cada decisão, cada intenção age como um decreto, moldando o reino da sua vida. Ao aceitar essa autoridade, você se alinha com forças universais. Você não é mais um observador passivo, mas um participante ativo na criação. Esse poder requer confiança e humildade. Confiança na sua capacidade de criar e humildade em se reconhecer como um canal para a energia universal. Era uma vez um jardineiro que herdou um pedaço de terra árido. Outros viam apenas poeira e pedras, mas o jardineiro vislumbrou um paraíso. Dia após dia, ele cultivava a terra, plantava sementes e cuidava dos brotos com dedicação inabalável. Com persistência paciente, o deserto foi transformado em um oásis de abundância. Assim como esse jardineiro, você tem o poder de transformar todos os aspectos da sua vida. Seus pensamentos são sementes, sua atenção é a água que os nutre, e sua persistência é a força que os permite florescer. As áreas áridas da sua vida estão esperando apenas que você reconheça esse poder criativo. Sua autoridade surge de sua natureza divina como co-criador com forças universais. Assim como o jovem governante aprendeu a manejar o cetro com sabedoria, você deve aprender a direcionar seu poder criativo com consciência. Cada momento oferece uma oportunidade de exercer essa autoridade sagrada por meio de escolhas deliberadas e intenções focadas. Prática sagrada. Escreva uma declaração de empoderamento, começando com: Eu sou o criador da minha realidade. Inclua áreas específicas onde você escolhe exercer sua autoridade criativa. Leia esta declaração em voz alta todas as manhãs durante 7 dias, permitindo que sua verdade ressoe em todos os aspectos do seu ser. Sinta o poder de suas palavras enquanto elas moldam sua experiência da realidade. Capítulo 22. O portal da rendição. Um marinheiro lutou contra ventos fortes e ondas gigantes, esgotando-se enquanto tentava manter o curso escolhido. Seus músculos queimavam, seu espírito vacilava, mas ainda assim ele lutava contra a poderosa força da natureza. Naquele momento de completa exaustão, ele se lembrou de uma antiga sabedoria transmitida por antigos marinheiros. Quando a tempestade fala, o marinheiro sábio escuta. Soltando o leme, ele permitiu que o vento guiasse seu navio. Em vez de lutar contra a tempestade, ele se tornou um com ela. O barco encontrou o caminho para uma enseada abrigada que nunca teria descoberto se tivesse mantido seu curso original. Na rendição, ele encontrou a salvação. Você também está no comando da sua vida, muitas vezes lutando contra forças que parecem se opor à direção que você escolheu.
Mas dentro dessa resistência existe uma verdade profunda. O universo guia você em direção ao seu bem maior, mesmo quando o caminho parece ameaçador ou obscuro. O verdadeiro poder não vem do controle constante, mas de saber quando desistir. Esta arte sagrada da rendição alinha você com as forças universais, que orquestram eventos além da sua perspectiva limitada. Assim como a água flui ao redor dos obstáculos, em vez de colidir com eles, a rendição permite que você avance sem esforço em direção ao seu destino. Em uma terra distante, uma bailarina se preparava incansavelmente para uma apresentação real. Ele praticava movimentos rígidos, com controle preciso, mas faltava alguma coisa. Até que ele notou uma folha dançando ao vento. A lâmina não planejou nem controlou seu movimento. Em vez disso, ele fluía graciosamente com cada corrente de ar. Naquele momento, ela entendeu que a verdadeira maestria não vem da imposição de controle, mas de se mover em harmonia com a música. Quando ela se apresentou, ela se rendeu à melodia, permitindo que ela fluísse através dela. O público não testemunhou uma demonstração mecânica de habilidade, mas uma expressão transcendente de arte pura. Por meio da rendição, ele alcançou o que o controle por si só nunca poderia ter alcançado. Essa verdade se aplica a todos os aspectos da sua existência. Quando você abre mão de como as coisas deveriam ser, você se abre para possibilidades além da imaginação. A rendição transforma a luta em fluxo e a resistência em harmonia. O paradoxo da rendição está em seu poder. Ao abrir mão do controle, você acessa forças muito maiores do que sua vontade individual. Assim como o marinheiro que encontrou um porto seguro e a dançarina que descobriu a verdadeira arte, você também descobrirá que suas maiores conquistas vêm da rendição ao fluxo universal. Prática sagrada. Reserve 5 minutos para visualizar uma área da sua vida em que você se sente preso. Talvez seja um relacionamento, uma decisão profissional ou um desafio pessoal que pesa em seu coração. Imagine segurar essa situação firmemente em suas mãos, sentindo a tensão em seus dedos e o esforço de manter o controle. Respire fundo e abra as mãos lentamente, liberando mentalmente a noção de como você acha que as coisas devem acontecer. Sinta o alívio imediato de confiar no universo para guiá-lo em direção ao bem maior, sabendo que a sabedoria divina excede em muito sua perspectiva limitada. Permita-se experimentar a paz profunda que vem com a rendição, sentindo o peso sendo tirado de seus ombros, enquanto você deixa de lado a necessidade de orquestrar cada detalhe. Neste espaço sagrado de libertação, observe como seu corpo relaxa e sua mente se acalma. Abra espaço para que a graça universal flua através de você. Capítulo 23. A sabedoria oculta do homem sábio. No coração de uma antiga cadeia de montanhas, um viajante encontrou uma caverna escondida. Lá dentro, um sábio estava imóvel como uma rocha, mas irradiava uma presença sobrenatural. O viajante esperou em silêncio, observando enquanto o sábio permanecia em profunda meditação. Dias se passaram, até que, finalmente, os olhos do sábio se abriram, revelando profundezas de sabedoria que pareciam conter o próprio universo. Você viajou muito em busca de respostas, disse o sábio, mas o que você busca residiu dentro de você todo esse tempo. Você possui a mesma fonte de sabedoria, um sábio interior esperando para ser descoberto nas profundezas silenciosas de sua consciência. Esse conhecimento atemporal flui através de você, falando em sussurros de intuição e sonhos. Quando você aprende a ouvir, você acessa um sistema de orientação mais profundo do que qualquer fonte externa. Seu sábio interior representa a sabedoria acumulada da própria existência, uma conexão direta com a inteligência universal. Como um rádio sintonizado em uma frequência que sempre transmitiu, você só precisa ajustar sua consciência
para receber sua orientação. Essa sabedoria se manifesta como aquele conhecimento silencioso que precede o pensamento, aquela sensação sutil que o guia em direção à verdade. Em um reino distante, um jovem explorador descobriu uma lâmpada antiga. Ao contrário das luzes comuns que escurecem no escuro, a chama desta lâmpada brilhava mais forte quanto mais eu a levava para as sombras. Quanto mais escuro o ambiente, mais brilhante a luz da lâmpada se tornava, iluminando seu caminho. Ela entendeu que a magia da lâmpada refletia uma verdade universal. A luz da sabedoria interior brilha mais forte quando você se aventura nas profundezas desconhecidas de si mesmo. Esta lâmpada reflete sua própria luz interior. Quando você ousa explorar as profundezas da sua consciência, sua sabedoria interior é fortalecida, iluminando caminhos que antes estavam ocultos. Cada momento de introspecção, cada jornada interior, fortalece sua conexão com essa fonte infinita de orientação. Sua vida reflete esta verdade. Cada desafio convida você a olhar para dentro, a consultar o sábio interior. As respostas que você procura já existem no santuário silencioso da sua consciência, esperando para serem descobertas através da quietude e da confiança. Prática sagrada. Encontre um lugar tranquilo, onde você não será interrompido, e feche os olhos suavemente. Respire profundamente 3 vezes, centralizando-se, permitindo que cada expiração leve, embora as preocupações do mundo exterior. Agora, imagine descer uma escada em espiral até as profundezas sagradas do seu ser. Cada passo leva você mais fundo no santuário da sua sabedoria interior. No fundo, visualize seu sábio interior, uma figura de profunda sabedoria e compaixão infinita que está esperando sua chegada desde o início dos tempos. Este sábio pode aparecer como luz, como uma presença, ou em qualquer forma que ressoe com seu espírito. Apresente seu desafio atual a esse aspecto eterno de si mesmo e ouça com o coração a orientação que ele oferece. Confie que as respostas virão em sua forma perfeita, como palavras, sentimentos, imagens ou conhecimento puro. Passe 5 minutos nessa comunhão sagrada, permitindo que a sabedoria flua naturalmente de dentro, como uma fonte cristalina emergindo das profundezas da terra. Quando estiver pronto, expresse gratidão à sua sabedoria interior e retorne lentamente à consciência comum, levando essa sabedoria divina com você. Capítulo 24. O salto quântico da consciência. Em uma floresta escondida, intocada pelas mãos humanas, uma lagarta contemplava seu reflexo em uma gota de orvalho. Dia após dia, ele avançava lentamente pelos galhos, consumindo folha após folha, sem saber de seu potencial latente. Então, chegou o momento da rendição. A lagarta cedeu a um chamado interior, enrolando-se em fios de seda. Dentro desta casulo, um milagre aconteceu. O que parecia uma dissolução foi, na realidade, uma transformação. E quando chegou a hora, ela surgiu como uma criatura de beleza e liberdade inimagináveis. Dentro de você, existe essa mesma capacidade de transformação radical. A natureza quântica da consciência permite mudanças instantâneas que transcendem a evolução gradual. Assim como a lagarta, você não precisa entender o processo. Você só precisa se render à sabedoria que o chama para evoluir. Esses saltos quânticos ocorrem quando a consciência se expande além de seus limites familiares. Nesses momentos, as limitações se dissolvem, não por esforço ou luta, mas por uma simples mudança de percepção. O que antes parecia impossível se torna natural à medida que sua consciência se alinha com frequências mais elevadas de compreensão. Nas profundezas de um antigo labirinto, um viajante vagou por dias, seguindo passagens intermináveis e sinuosas. Exausto e desanimado, ele parou para descansar encostado na parede. Ao fechar os olhos, uma mudança sutil ocorreu,
ele percebeu uma brisa suave, quase imperceptível, mas constante. Seguindo esse sussurro de ar, ele descobriu uma passagem escondida que o levou diretamente ao coração do labirinto. O que parecia uma jornada sem fim se tornou um caminho direto no momento em que ele percebeu o que antes era invisível. Isso reflete a natureza da transformação da consciência. As soluções que você busca, muitas vezes, estão à vista de todos, esperando que sua consciência se expanda o suficiente para percebê-las. Quando você libera velhos padrões de pensamento, novos caminhos se revelam sem esforço. Sua jornada reflete esta verdade. Toda limitação que você vivencia existe apenas dentro de sua atual estrutura de compreensão. À medida que sua consciência se expande, essas barreiras se dissolvem naturalmente, revelando o potencial ilimitado que sempre foi seu direito de nascença. Prática sagrada. Sente-se em contemplação pacífica e identifique uma crença limitante que está lhe segurando. Escreva essa crença em um pedaço de papel. Agora, feche os olhos e imagine que você está caminhando por um portal de luz. Do outro lado, há uma versão sua completamente livre dessa limitação. Sinta a leveza, a liberdade e a facilidade natural de ser essa versão transformada de si mesmo. Inspire essa nova realidade, permitindo que ela se integre ao seu ser. Quando estiver pronto, abra os olhos e rasgue o papel com sua antiga crença em pedaços, simbolizando seu salto quântico para a consciência expandida. Capítulo 25. Vivendo em alinhamento com as leis universais. Em uma distante aldeia nas montanhas, vivia um artesão famoso por criar instrumentos de extraordinária beleza. Ao contrário de outros que impuseram sua vontade à madeira e ao metal, este artesão passou horas observando os padrões naturais de seus materiais. Quando encontrei um pedaço de madeira, primeiro ouvi sua canção inerente, sentindo como ela queria ressoar. Só então ele começou seu trabalho, seguindo o veio da madeira, respeitando as curvas e texturas naturais. Os instrumentos que ele criou pareciam tocar sozinhos, produzindo música que ressoava como o vento nas árvores e a água nas pedras. O universo opera por meio de princípios imutáveis, como as leis que governam a música e a harmonia. Essas não são regras impostas de fora, mas a própria estrutura da existência. Quando você alinha suas ações com esses princípios, a vida flui com a mesma graça e naturalidade da criação de um mestre artesão. Comece observando o ritmo da sua própria natureza. Observe como sua energia flui ao longo do dia. Em vez de lutar contra esses ciclos naturais, trabalhe com eles. Programe tarefas criativas quando sua energia estiver alta e trabalhe contemplativo quando ela estiver baixa. Deixe que suas ações reflitam a eficiência da natureza, onde nada é desperdiçado e tudo tem um propósito. Em seus relacionamentos, pratique a lei da reciprocidade, não como uma troca calculada, mas como o fluxo natural de dar e receber. Em seu trabalho, incorpore a lei de causa e efeito, definindo intenções claras e tomando ações alinhadas. Em seus pensamentos, honre a lei da vibração, mantendo a consciência de sua frequência emocional. Ao longo das margens de um antigo rio, a água nunca teve dificuldade para chegar ao seu destino. Eu simplesmente segui o caminho de menor resistência, contornando os obstáculos em vez de lutar contra eles. Com o tempo, até a pedra mais dura foi moldada por essa persistência suave. O rio esculpiu seu curso não pela força, mas pelo alinhamento perfeito com as leis naturais. Este rio reflete sua própria jornada. Quando você se alinha com princípios universais, a conquista se torna fácil, fluindo tão naturalmente quanto um riacho descendo uma montanha. A resistência se dissolve, não pela luta, mas pela compreensão e cooperação com essas leis atemporais que guiam os buscadores desde o início da consciência.
Seu poder não está em se opor a essas forças, mas em se mover em harmonia com elas. Como uma folha que dança com o vento, em vez de lutar contra ele, ao se render a essas verdades eternas, você se abre para a sabedoria infinita que sempre existiu, esperando para guiar aqueles que estão prontos para recebê-la. Prática sagrada. Reserve um momento para refletir sobre as leis universais que governam toda a criação. Escolha uma que ressoe profundamente com você agora. Talvez seja a lei da vibração, reciprocidade ou causa e efeito. Escreva 3 maneiras simples de se alinhar a essa lei em sua vida diária. Não precisam ser grandes gestos. Mesmo as menores ações, quando alinhadas com princípios universais, criam ondas de harmonia que se estendem além do seu impacto aparente. Pratique esses alinhamentos por 7 dias, observando como sua experiência muda à medida que você se move em harmonia com a ordem natural. Capítulo 26. A chama eterna do propósito. Nos antigos salões da sabedoria, vivia um portador da tocha cuja chama nunca se apagava. Noite após noite, ele subia os degraus do templo, iluminando o caminho para os peregrinos que buscavam a verdade. O que fez sua chama queimar tão intensamente não foi o óleo que ele usou, mas a alegria que irradiava de seu coração enquanto ele servia aos outros. Aqueles que a viam notavam que, mesmo nas noites mais escuras, sua luz parecia dançar com um brilho interior que transcendia o fogo comum. Você também carrega uma chama interior, um propósito único que anseia iluminar não apenas o seu caminho, mas a jornada dos outros. Quando seus desejos se alinham com esse propósito sagrado, a manifestação flui com facilidade sobrenatural. O universo responde de forma diferente aos desejos que surgem de um chamado profundo da alma, do que aqueles que surgem de desejos passageiros. Pense em seus desejos como riachos tentando se juntar a um rio caudaloso. Quando esses fluxos se alinham com o propósito da sua vida, eles ganham um poder tremendo, abrindo novos caminhos por terrenos aparentemente impossíveis. Mas quando elas vão contra sua verdadeira natureza, você fica preso em ciclos intermináveis de frustração. No vasto deserto da vida, um viajante perdeu-se durante dias. Ele vagou sem rumo, seguindo caminhos aleatórios que não o levavam a lugar nenhum. Então, ele se lembrou da bússola que carregava consigo. Não um instrumento comum, mas um que apontava para o verdadeiro norte do seu coração. Seguindo sua orientação, o caminho aleatório se tornou uma jornada significativa, e o que parecia uma peregrinação sem fim se transformou em uma progressão proposital. Como uma bússola, sua sabedoria interior sempre aponta para seu caminho autêntico. Quando você alinha seus objetivos com este guia, obstáculos se tornam oportunidades e coincidências se tornam sincronicidades. O universo conspira para apoiar desejos que não servem apenas ao seu crescimento, mas também à elevação de todos. Essa verdade é revelada em todos os aspectos da existência. Observe como as plantas crescem naturalmente em direção à luz do sol. Como os rios inevitavelmente encontram seu caminho para o mar. Sua alma, da mesma forma, anseia por expressar seu propósito superior. Quando você honra esse chamado, você se conecta com um poder maior que a ambição individual. Você se torna um canal para a intenção universal. Prática sagrada. Reserve um momento para acalmar sua mente e ouvir os sussurros do seu coração. Em uma página em branco, escreva uma declaração de propósito que reflita o chamado mais profundo da sua alma. Comece com as palavras: "Estou aqui para..." e deixe as palavras fluírem naturalmente, sem julgamento ou edição. Em seguida, revise seus desejos e objetivos atuais. Como eles se alinham com esse propósito? Quais delas ressoam com a missão da sua alma e quais podem precisar de um redirecionamento suave? Lembre-se, não se trata de abandonar seus desejos, mas de alinhá-los com sua verdade mais elevada.
Capítulo 27. A dança da sincronicidade. Em uma terra distante, um viajante caminhava por ruas sinuosas, carregando apenas uma pequena bolsa e um desejo não expresso. Enquanto ela caminhava, um padrão peculiar surgiu. O som do sino de vento de um comerciante soou, enquanto ela pensava em música. A risada de uma criança ecoou, enquanto a da alegria enchia seu coração. E uma pomba pousou perto dela, enquanto ela contemplava a paz. Seguindo esses sinais sutis, ela descobriu que eles formavam um caminho que a levava a um antigo pátio, onde, sob uma pedra desgastada, estava um baú de pedras preciosas. Exatamente o que ela precisava para realizar o desejo do seu coração. Você possui a capacidade inata de reconhecer e interpretar a linguagem sagrada da sincronicidade. O universo fala por meio de coincidências significativas, tecendo padrões que guiam você em direção ao seu bem maior. Quando você se alinha com o tempo universal, a vida flui com notável precisão, trazendo oportunidades, conexões e recursos no momento perfeito. Essas sincronicidades não surgem por acaso, mas por meio da sua ressonância com a inteligência universal. Como fios invisíveis conectando eventos aparentemente aleatórios, eles revelam a harmonia subjacente da existência. Sua consciência desses padrões fortalece a aparência deles em sua vida, criando um ciclo de feedback de orientação divina. Em outra história, um mestre relojoeiro passou anos aperfeiçoando um relógio magnífico. Cada engrenagem, mola e roda se moviam em perfeita sincronia, criando não apenas um tempo preciso, mas uma sinfonia de movimentos. O relojoeiro entendeu que forçar qualquer componente alteraria todo o mecanismo. Em vez disso, ele permitiu que cada peça encontrasse seu ritmo natural, confiando na ordem inerente do todo. Essa sabedoria se aplica à sua jornada de manifestação. Assim como a criação do relojoeiro exigiu um tempo preciso, seus desejos se desenvolvem de acordo com a ordem divina. Quando você força resultados ou resiste ao tempo natural, você cria atrito. Mas quando você confia no processo e fica alerta às dicas sincrônicas, você flui sem esforço em direção aos seus objetivos. Os sinais aparecem exclusivamente para cada pessoa, talvez como números recorrentes, encontros casuais ou mensagens oportunas. Estas não são meras coincidências, mas confirmações cósmicas do seu alinhamento com forças universais. Ao reconhecer e agir de acordo com esses sinais, você fortalece sua conexão com a orientação divina. Prática sagrada. Comece um diário de sincronicidade, registrando as coincidências significativas que aparecem na sua vida diária. Observe a data, a hora e as circunstâncias de cada ocorrência, prestando atenção aos padrões relacionados às suas intenções e desejos atuais, especialmente aqueles que parecem se repetir ou surgir de maneiras inesperadas. Depois de uma semana, revise suas entradas e reflita sobre como esses sinais podem estar guiando você em direção aos seus objetivos. Estude as conexões entre eventos aparentemente não relacionados, pois a maior sabedoria geralmente é encontrada nos espaços entre as coincidências. Lembre-se, o universo fala em sussurros. Sintonize-se com sua linguagem sutil por meio da observação paciente e de um coração aberto. Esta prática de atenção plena fortalecerá sua capacidade de reconhecer a orientação divina quando ela aparecer, permitindo que você avance com mais confiança em seu caminho destinado. Confie que cada sincronicidade, não importa quão pequena, carrega um significado profundo para a sua jornada. Capítulo 28. Quebrando as correntes da limitação. Nos anais do tempo, vivia uma magnífica fênix, que morava em um palácio dourado que ele mesmo construiu. Abençoada com o poder da renovação eterna, a fênix temia as chamas que a transformariam. A cada dia,
ele construía defesas elaboradas contra o fogo inevitável, envolvendo-se em camadas de dúvida e medo, até que um dia, exausto por sua resistência, ele se rendeu à sua verdadeira natureza. Naquele momento de aceitação, a fênix explodiu em chamas gloriosas, emergindo mais radiante do que nunca. Você está em um limiar semelhante de transformação. As barreiras que parecem limitar seu potencial existem principalmente em seus pensamentos e crenças. Essas limitações autoimpostas, medo do fracasso, dúvida em suas habilidades, crença na escassez, são como correntes invisíveis que prendem seu espírito. O universo não conhece limitações. Opera em um campo de infinitas possibilidades, onde a abundância flui livremente para aqueles que se alinham com sua natureza. Seus pensamentos restritivos são apenas sombras lançadas por velhas crenças, prontas para se dissolverem na luz da consciência. Considere a história de um pássaro canouro raro, nascido em cativeiro, que vivia em uma gaiola ornamentada. Embora a porta permanecesse aberta, o pássaro nunca tentou sair, acreditando que os limites da gaiola definiam os limites de sua existência. Certa manhã, um pardal selvagem pousou nas proximidades, cantando sobre vastos céus e horizontes infinitos. Naquele momento, o pássaro canouro reconheceu sua gaiola como uma ilusão. Com um empurrão suave, ele abriu a porta e voou para a liberdade, descobrindo sua verdadeira natureza na imensidão ilimitada do céu. Assim como esse pássaro canouro, você pode ter aceitado certas limitações como verdades. Talvez você pense que o sucesso só vem com trabalho duro, ou que seus sonhos são grandes demais para serem alcançados. Essas são as barreiras da sua gaiola, construídas por pensamentos reforçados pelo hábito, mas prontas para se dissolver quando você decide ver além delas. A libertação começa com o reconhecimento, aquele momento crucial, quando você vislumbra pela primeira vez as barras da sua gaiola mental. Toda vez que você se pega dizendo "não posso" ou "é impossível", você ilumina essas limitações autoimpostas, enfraquecendo seu poder como o sol da manhã dissolve as sombras, criando espaço para novas possibilidades surgirem. Prática sagrada. Reserve um momento para identificar uma crença limitante que está te impedindo. Escreva essa crença no papel, sentindo seu peso e restrição. Agora, num ato consciente de libertação, rasgue o papel em pedaços. Ao fazer isso, declare: "Eu libero essa limitação, abraçando o meu potencial infinito." Recolha os pedaços e entregue-os aos elementos. Enterre-os no solo, dissolva-os em água ou queime-os com segurança. Deixe que esse ato físico represente a libertação da sua alma dos laços autoimpostos. Capítulo 29. O domínio da quietude interior. No coração de um antigo vale, havia um lago tão calmo que sua superfície refletia o céu com perfeita clareza. Viajantes vinham de terras distantes em busca de suas águas, mas muitos passavam por ali sem ver sua verdadeira magia. Aqueles que pararam por tempo suficiente descobriram que, em seu reflexo imaculado, podiam ver não apenas o céu, mas verdades sobre si mesmos que permaneceram ocultas nas correntes aceleradas da vida cotidiana. Dentro de você existe um lago de consciência semelhante. Quando sua mente se aquieta como essas águas sagradas, ela reflete a sabedoria infinita do universo. Entretanto, no movimento constante de pensamentos, preocupações e desejos, esse espelho treme, distorcendo sua percepção da realidade. A arte da quietude transcende a mera quietude física. É um estado de ser em que a tagarelice incessante da mente se aquieta, revelando o silêncio profundo que sempre existiu sob a superfície. Nesse silêncio, você acessa a própria fonte da criação, onde residem todas as possibilidades. Um sábio monge sentou-se certa vez sob uma árvore antiga, permanecendo imóvel do amanhecer ao anoitecer.
Os moradores se reuniram, curiosos sobre seu propósito. Alguns disseram que ele estava perdendo tempo. Outros insistiram que ele havia perdido o juízo. Mas, com o passar das estações, eles notaram como os pássaros faziam ninhos por perto, como os veados pastavam pacificamente e como até as almas mais perturbadas encontravam paz na presença deles. O monge descobriu que, em perfeita quietude, ele se tornava um com a consciência universal, permitindo que a sabedoria e a harmonia fluíssem através dele naturalmente. Sua jornada rumo à quietude começa com uma única respiração, um momento de presença consciente. Assim como o monge, você não precisa viajar para montanhas distantes ou cavernas isoladas. A porta para a paz interior existe onde quer que você escolha ficar quieto. Nesses momentos de silêncio, os sussurros da sabedoria universal se tornam audíveis, guiando você em direção ao alinhamento com seu propósito mais elevado. Prática sagrada. Encontre uma posição confortável onde você possa permanecer sem interrupções e feche suavemente os olhos por 5 minutos sagrados. Permita que sua atenção repouse suavemente em sua respiração, como uma pena repousando em águas calmas. Observe seu ritmo natural, a suave ascensão e queda, sem desejo de mudá-lo ou controlá-lo. Quando os pensamentos surgirem, como sempre acontecerão, aceite-os com compaixão, observando-os passar como nuvens no vasto céu da sua consciência. Retorne repetidamente ao santuário da sua respiração, essa âncora eterna para o momento presente. Nessa profunda quietude, sinta a presença da sabedoria infinita que sempre residiu dentro de você, esperando pacientemente para ser descoberta. Deixe esse conhecimento antigo fluir através de você tão naturalmente quanto a própria respiração, porque você está se conectando com a mesma inteligência divina que move as estrelas e guia as estações. Capítulo 30. A Porta Proibida. No coração de uma montanha antiga, vivia um buscador que passou anos estudando textos sagrados e reunindo sabedoria. Numa noite de lua cheia, enquanto meditava em um templo esquecido, o buscador notou uma tênue luz dourada emanando do que parecia ser uma parede de pedra sólida. À medida que ele se aproximava, seu conhecimento acumulado ressoou na parede, revelando uma porta ornamentada que permaneceu invisível para inúmeros outros que passaram antes. Através desse portal místico, havia um reino onde o pensamento se manifestava instantaneamente em forma, onde o próprio ar brilhava com potencial criativo. O buscador não descobriu um novo mundo, mas viu o existente com olhos despertos. Agora, você se encontra em um limiar semelhante. O conhecimento que você adquiriu não deve permanecer apenas como entendimento, mas sim ser transformado em sabedoria viva. Cada respiração que você dá pode se tornar um ato de criação consciente. Cada pensamento, uma semente plantada no solo fértil do universo. Os princípios da metafísica não são conceitos abstratos para serem contemplados de longe. Elas são forças vivas, esperando para serem incorporadas através do seu ser. Assim como o buscador que descobriu a porta escondida, você tem a chave para ver a realidade através de olhos transformados. Considere a história do oleiro que passou décadas dominando sua arte. Um dia, enquanto trabalhava em sua roda, ela percebeu que o barro, suas mãos e sua intenção haviam se tornado uma força unificada. Não havia separação entre o Criador e a criação. Naquele momento de perfeita união, ele criou um vaso de tamanha beleza que aqueles que o contemplaram se emocionaram até as lágrimas. Esta história reflete seu próprio potencial, porque dentro de você reside a mesma força criativa que guiou as mãos do oleiro. À medida que você integra esses ensinamentos à sua vida diária, permitindo que eles permeiem seus pensamentos e ações, a distinção entre prática espiritual e vida cotidiana se dissolve como a névoa da manhã na luz do sol.
Cada momento se torna uma oportunidade para a criação consciente. Cada interação, uma oportunidade para incorporar a verdade universal. Cada respiração, um convite para se fundir com a sabedoria infinita, que flui através de todas as coisas. Você também descobrirá que o sagrado e o mundano são uma e a mesma coisa, esperando para serem reconhecidos com olhos transformados. Prática sagrada. Fique em frente a uma porta em sua casa e reserve um momento para atribuir a ela um significado simbólico. Que ela represente o limiar entre o conhecimento e a concretização, entre o aprender e o ser. Respire fundo 3 vezes, permitindo que cada expiração libere qualquer dúvida ou hesitação restante. Quando estiver pronto, diga estas palavras em voz alta. Eu dou um passo à frente agora como um criador consciente, incorporando os princípios sagrados que governam toda a existência. Ao passar pela porta, sinta-se entrando em um novo estado de ser, onde esses ensinamentos permanecem vivos em cada ação sua. Complete este ritual, tocando o centro do seu coração, reconhecendo a sabedoria que agora flui através de você naturalmente e sem esforço. Conclusão. Por meio dessas páginas sagradas, você atravessou reinos de sabedoria antiga, descobrindo verdades que permaneceram ocultas para aqueles que ainda não estavam prontos para percebê-las. O conhecimento que você possui agora não é mera informação, mas sabedoria viva que flui através do seu ser. Assim como os antigos alquimistas, que transformavam metais básicos em ouro, você transmutou a compreensão em poder corporificado. Os mistérios que você descobriu agora são seus para levar adiante. Cada princípio, cada prática, cada revelação serve como uma chave que abre portas para realidades que a maioria acredita existir apenas em sonhos. Você aprendeu que o universo não responde ao que você deseja, mas ao que você incorpora, à vibração que você mantém, à consciência que você cultiva. Lembre-se de que este texto encontrou você no momento perfeito, quando seu espírito estava pronto para receber seus ensinamentos. A sabedoria contida nestas páginas está esperando há incontáveis eras, transmitida através de gerações de buscadores que ousaram olhar além do véu da percepção comum. Agora, você se junta a eles, levando adiante a tocha da transformação. Ao fechar este livro, saiba que seus ensinamentos continuarão a se desenvolver dentro de você, como sementes plantadas em solo fértil. Elas crescem e florescem de maneiras que você ainda não consegue imaginar. As práticas que você aprendeu não devem ficar confinadas a momentos de reflexão silenciosa, mas devem infundir cada respiração, cada pensamento, cada ação com o poder da criação consciente.